projeto Reflexos de um Tempo Presente procura permear espaços impactantes da nossa cidade, revelando detalhes que normalmente não nos chamam a atenção. Então esse projeto busca preencher esse teatro que é cheio de memória, seja com ele vazio, agora preenchido por essas ideias e esses artistas, seja com ele completo, com a plateia e com os artistas que fazem a casa vibrar ainda mais. Esse é um prédio de mais de 100 anos, é um patrimônio histórico aqui da cidade. É o segundo teatro mais antigo da nossa cidade. Então eu acho que foi uma ideia de um olhar diferente sobre um espaço onde você pode fazer arte e cultura. E acho que isso também traz um pouco mais de variedade e mostra a nossa disposição em continuar trabalhando criativamente. E no momento que você junta a dança com uma orquestra, começa a magia. Eu fui adaptando as ideias da São Paulo Companhia de Dança, de todos que participaram da concepção, transformar isso numa realidade, saber quais são os conjuntos adequados, quais são os músicos. Que lindeza, gente! Cada um descobrindo também novos lugares e novas possibilidades para sua própria atuação, para que jovens coreógrafos experimentem novas maneiras de produzir, com a minha direção cênica e com toda a equipe, dando suporte para que eles possam sentir como será um dia trabalhar em outras companhias, onde existe uma estrutura e também uma relação de descoberta de qual é o papel de cada pessoa na produção de uma obra. E aqui, mais especialmente ainda, porque além dos elementos, cenário, figurino, luz, mas aqui é um videodança e isso traz novos elementos. Pegando todas as músicas depois de escolhidas e depois de gravadas aqui, eu acompanhei a gravação, né, todo o processo de gravação ao vivo com os músicos aqui do Teatro São Pedro. Comecei a pensar como que uma música poderia ligar em outra, ou uma coreografia ligar em outra, mas que também fizesse um sentido dramatúrgico também visual, porque não era só pensar a música, né, porque a gente não vai só ouvir, né, é um filme, né, é um videodança. Quem amarra esses vídeos, no caso, é a edição e a direção. O meu papel ali com esses coreógrafos é tentar ilustrar uma ideia do que eles têm na cabeça e às vezes eles têm dificuldade de passar isso para o audiovisual. Tem um consenso entre os iluminadores que é quando a luz está muito bem feita, ela não aparece. Então você não vai perceber que o atuante da luz está ali. Filmar nesse teatro com os vitrais e todas as possibilidades, janelas e luz externa, eu acho que traz um pouco desse papel. Então eu com o Charles a gente foi pensando como só corrigir essas luzes. Todas as coreografias são filmadas em espaços diferentes do teatro e por virar 2 vídeos separados, as luzes têm que se conectar e ainda assim tem que fazer sentido dentro de cada dança individualmente. Então eu acho que partindo disso eu comecei a caminhar com uma paleta de cor que ora lembrasse o lado externo e o lado interno, então a paleta de cor ela acaba se conectando em algum momento com essas duas situações. Como nós estávamos naquela sala lá, ouvi o balé, vi os movimentos e aí o meu processo de criação já começa a trabalhar. E da vivência de outros espetáculos, né? Porque a minha formação é teatral, entendeu? As ideias surgem conforme a gente vai no dia a dia. É interessante pensar que cada videodança tem 4 obras. Essas obras, elas estão conectadas pelas ligações do espaço.
Coabito é uma obra que começa com o músico, que é um violonista, tocando e a gente percebendo os detalhes do movimento, em frente a uma imensidão, que é a cidade e o Teatro São Pedro. Essa relação humana, perto de grandes monumentos da arquitetura, traz para a gente um interesse especial. É um diálogo interessante entre o espaço, a arquitetura e a dança. O André Grip é um artista e que também se interessa muito por designer. Então a sua dança tem essas duas artes de uma maneira muito presente. Estava assistindo um espetáculo aqui e aí tive uma conversa rápida com a Inês a respeito de como eu me vendo nesse lugar diferente agora, porque eu estava o tempo todo dançando, né? Então eu estava o tempo todo no palco. E como estar nesse lugar estava me instigando a criar um pouco, né? Foi rolando toda uma reflexão a respeito de momentos da vida em que a gente tem que conciliar universos diferentes, né? O trabalho tem uma simbologia um pouco, talvez não seja tão explícita, mas foi um lugar que eu encontrei para me embasar, que era a questão de você pode oferecer uma mão para alguém e ao mesmo tempo ter uma mão sendo oferecida para você, né? Oblívio é uma coreografia que nos mostra o encontro de diferentes gerações. Você tem o Luiz Arrieta, uma grande personalidade da dança do Brasil. A Irupê, que é argentina como o Arrieta, é bailarina, mas também já está se aventurando nas coreografias e nas criações de obras performáticas. E 2 bailarinos da São Paulo Companhia de Dança. E é no encontro de um com o outro, de um artista com o outro, que essa dança vai se revelar. Tem um tango de Piazzolla que eu sou apaixonada, não só porque Piazzolla é apaixonante, sino porque esse tango, ele, não sei, movimenta internamente um universo muito sensível, que é Oblivion, tanto que a peça se chama Oblivion, o que significa olvidar, você esquece. E acho que fazia todo sentido para o que eu estava querendo falar, o quanto a gente olvida quem é, o quanto a gente esquece quem é. E aí eu lembrei desse poema de Borges, que eu acho belíssimo, que é Los Espejos, e que fala justamente sobre esses reflexos, né? O que representa esse espelho em nós? Aí eu falei, acho que é isso que eu quero investigar, né? Essas 2 pessoas que são a mesma, na verdade. Um é reflexo do outro, só que eles não se reconhecem ainda. Eu sou, independente da coisa boa, ruim, o que for, eu sou uma totalidade. Então, quando eu abraço isso, eu viro algo. E na hora que eu pensei em alguém recitando, a primeira figura que veio, porque eu acho, não só porque eu admiro ele como artista, pessoa, bailarino, ser humano, amigo e demais, foi o Luiz Arrieta. E aos poucos ele foi se incluindo, foi entrando e terminou sendo uma dança a 3. Colapso traz um universo intrigante. A Beatriz Hack, ela tem uma cabeça matemática, então é um olhar já de uma jovem bailarina que se torna coreógrafa e que experimenta a videodança. Com essa característica dela de precisão e ao mesmo tempo de liberdade, essa dança tem uma potência que se revelará nesse vídeo. Veio de uma reflexão pessoal do colapso do sistema como é para nós hoje, né? Então essa relação entre o sistema e a sociedade e essa ideia de hipercapitalismo que a gente vive, para mim, pessoalmente, é uma situação um pouco insustentável no momento atual, assim. Como a gente repensa, revê toda essa situação e caminha para uma forma mais integrada, né? Como é que a gente talvez revela essa ideia da distância entre quem vive através desse sistema e talvez esse sistema que já está implantado, que já não tem mais, né? Então, como a gente coloca essa distância se a gente só está no palco, né? Então, a gente trouxe um pouco essa ideia de usar o foyer, né? O balcão, o lugar onde as pessoas assistiriam, né?
Em perspectiva, você percebe a relação da música com a dança muito fortemente, porque o Matheus, ele é um músico e um bailarino. E é bonito ver os músicos na cena ao lado dos bailarinos e uma câmera que se movimenta, encontrando seu espaço e revelando ângulos inusitados para quem assiste. E eu queria partir do princípio de como os nossos sentimentos, o nosso estado de espírito vai influenciar a forma como a gente sente aquilo que está ao nosso redor. Eu resolvi começar com uma bailarina só, né, no palco. Aos poucos, outros bailarinos e outros espectros, né, na minha cabeça aparecem atrás dela como se fossem sentimentos e essa parte interna dela de uma maneira que a gente pudesse ver, né. Eu acho que é um processo tanto de você passar a ideia para os bailarinos, como também de você entender que aquilo já não pertence mais a você depois que você passa, já pertence a outras pessoas. Momento é uma coreografia que nos mostra caminhos distintos dentro do palco. Agora, a gente tem uma caixa toda preta. O que determina o que acontece e a nossa percepção de espaço se dá pela relação dos bailarinos na cena e pelo próprio movimento da câmera. Uma das hipóteses da dança na evolução humana seria uma questão de, assim, um grupo dançaria para ter esse ritmo em consonância entre esse grupo, e aí uma pessoa de fora é extremamente visível que essa pessoa não pertence a esse grupo. Então a dança seria meio que como uma questão de confiança. Isso me trouxe a ideia de um grupo e de movimento pulsante em grupo. E o contraste entre o coletivo e o individual. A gente está vivendo num momento que a coisa do individual e do coletivo está em bastante conflito, né? Todas as medidas que a gente tem que seguir como coletivo para que todo mundo individualmente sobreviva também, enfim, é uma discussão forte no momento. A gente conversou bastante com o Charles sobre os ângulos que seriam legais de filmar e a possibilidade da câmera entrar, né, porque a gente queria ter essa ideia de um espaço infinito que está sendo filmado no palco, mas que poderia ser em qualquer lugar. E aí, quando a gente chegou no palco, eu tive essa noção da questão do 360, que não existe frente, na verdade. Porque daí isso dá um movimento de câmera que fica mais dinâmico para o vídeo também. E o Cast, de Artemis Basto, é uma obra divertida, que brinca com essa questão do ego, de você querer ser o melhor, de aparecer da maneira mais bonita, estar na frente do outro. Existe uma disputa de uma maneira muito divertida. E, além deles estarem no palco, eles permearam outros espaços do teatro, trazendo surpresas para a gente que vê essa dança se deslocar de um lugar onde você espera que ela aconteça para lugares inusitados. Inspiração, eu acho que foi o Six Dances, né, que a gente dançou, do Jiri Kilian. Foi uma coreografia que eu amei muito dançar, então eu resolvi me basear um pouco nisso. Eu vou começar pela escolha do elenco, né, que é uma coisa engraçada, porque são meus amigos, né, meus colegas de trabalho, e eu nunca pensei neles como bailarinos para minha coreografia. Então eu já pensei nos que são os mais, né, que a gente mais, sei lá, os mais palhaços. Tô brincando, né? E aí a gente foi criando, assim, os passos da coreografia já são muito engraçados. O rosto vem por consequência. O voo do Vinícius Anselmo, ele cria novos espaços dentro do saguão do Teatro São Pedro. A gente filmou de vários ângulos para que se possa perceber como é que o tempo da filmagem altera a nossa percepção de uma dança que é muito delicada e intensa. O voo só acontece no vazio
E o vazio é onde as incertezas moram, né? E a gente muitas vezes quer voar, né? Tem esse desejo de aspirar um novo jeito de se movimentar, um novo jeito de dançar, mas ao mesmo tempo a gente tem que confrontar esse vazio. A gente se apropriou da linguagem clássica, né? As bailarinas utilizam as pontas, mas a gente tentou instigar mais esse lado da espontaneidade, de aprimorar os sentidos, desenvolver mais essa parte instintiva. Então, nesse duo, as duas bailarinas seriam como essas duas vozes na nossa mente, né? É esse momento em que a gente tem coragem e a gente se lança, né, para esse vazio e almeja coisas novas, experimenta e arrisca, né, e aquele outro lado nosso que diz, não, né, vamos ficar aqui no Porto Seguro, no certo, no que a gente já conhece. Totentans é uma dança que tem uma potência muito grande no gesto e na sua expressão no espaço. Amanda e Nielson são grandes intérpretes. Esses dois bailarinos colocam na cena uma dança que revela várias influências, mas traz em si a sua identidade. Eu queria trabalhar como coreógrafo, mas eu tinha um receio assim. E aí eu provoquei ela, falei, por que você não faz uma coreografia pra mim, eu faço uma pra você? E aí surgiu a ideia de fazer um duo, os dois juntos. E a ideia toda veio depois, um momento que eu estava estudando, eu participo de um grupo de estudo de movimento, enfim, que surgiu essa ideia de Memento Mori. Memento Mori é uma frase que significa mais ou menos assim, lembre-se de que você é mortal. Mas não para o sentido mais triste da coisa, né? É para o sentido, na verdade, de tipo, olha, lembre-se de que você está vivo, então aproveite cada momento, exatamente. cada situação. Isso aqui é muito potente, né? Nosso corpo é muito potente e ao mesmo tempo é muito efêmero. Então a gente queria passar essa ideia, né, na nossa coreografia. A gente quis trazer uma certa leveza e, na verdade, convidar as pessoas a dançarem com a gente no sentido de aproveitar a vida, no sentido de... refletir sobre a vida, refletir sobre sua passagem aqui na Terra, refletir sobre o que você faz, como você interfere na vida das pessoas. Ser diretora de um videodança é um pouco diferente de ser diretora de uma companhia de dança que se apresenta na cena aberta com o público presente. Aqui são outros elementos e é de decantar um aprendizado que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos que a gente agora descobre essas possibilidades de criar num outro palco, que são as telas.